Passei vários dias a viver com o povo Hadzabe perto do lago Eyasi, no norte da Tanzânia. Ninguém me disse para onde íamos, o que iríamos caçar, ou quando voltaríamos. Eles simplesmente entraram na floresta. E eu fui atrás. Nesta terra seca, a floresta não é um lugar de aventura ou exploração como muitos de fora imaginam. Para os Hadzabe, a floresta oferece tudo: comida, água, energia e o conhecimento necessário para sobreviver. Aqui, não existe algo como um roteiro turístico, nem um horário definido de como o dia deve acontecer. Quando o sol surgiu no horizonte, alguns homens levantaram-se em silêncio, levando seus arcos, flechas, pequenas facas e longos paus de madeira afiados na ponta. Estávamos a atravessar uma zona de arbustos baixos quando um dos homens fez sinal para que todos parássemos. Agachou-se e observou atentamente um arbusto seco rente ao chão. No início, não vi nada de estranho, até notar uma parte grossa do corpo de uma piton, com a espessura de um pulso, perfeitamente camuflada entre as folhas secas. Não houve pânico. Os homens trocaram alguns olhares rápidos e comunicaram-se com suaves sons de clique na sua língua. What it is? It's a monkey. Wow, wow. On a floor, but the slightest. Então, um deles avançou com um pau comprido de ponta afiada. Em vez de atacar de imediato, tocou levemente no arbusto com o pau, forçando a piton a mover-se e a revelar mais do corpo. Após alguns segundos tensos, quando já estava controlada, baixei-me e tratei da cabeça para garantir que já não pudesse atacar. Só então percebi que tinha prendido a respiração quase o tempo todo. Os homens à minha volta apenas olharam para Piton no chão e acenaram silenciosamente entre si.
Continuamos mais para dentro da floresta. Depois de algum tempo, um dos homens apontou para uma árvore oca onde uma pequena colônia de abelhas tinha construído seu ninho. It's just like nothing. O que me chamou a atenção não foi o sabor, foi a forma como partilhavam. O homem que encontrou a colmeia não ficou com ela. O homem que cortou o favo não ficou com uma porção maior. Tudo era dividido naturalmente, quase automaticamente, como se partilhar fosse simplesmente parte do funcionamento da vida. Em longas caçadas que podem durar muitas horas, o mel torna-se uma fonte rápida de energia oferecida diretamente pela floresta. Eles não levam snacks como nós. Retiram a sua energia do ambiente que os rodeia. Quando o mel terminou, limparam as mãos, apagaram um feixe de fumo e continuaram a caminhar, como se aquele momento tivesse sido apenas uma breve pausa na jornada. Depois de caminhar mais um pouco, paramos numa pequena clareira e decidimos preparar a piton ali mesmo. A piton foi cortada em pedaços manejáveis. Acendeu-se uma pequena fogueira com ramos secos. Não havia panelas nem ferramentas elaboradas. Alguns pedaços de carne foram colocados diretamente sobre as brasas quentes. Logo o cheiro da carne assada espalhou-se pelo ar seco da savana. Quando os pedaços ficaram prontos, cortamo-los em porções menores e distribuímo-los. A carne de piton é firme e ligeiramente mastigável. O sabor lembra um pouco o frango, mas mais rico. Não havia sal, nem tempero. Ainda assim, depois de horas a caminhar pelo mato, aquele pedaço de carne quente soube surpreendentemente bem. Enquanto me sentava junto ao fogo observando as pessoas comer, conversar e rir, percebi algo. O que torna o modo de vida Hadzabe diferente não é apenas o facto de caçarem e recolherem alimento. É a forma como vivem com o seu ambiente. Não armazenam grandes quantidades de comida. Não carregam muitas posses quando entram na floresta. Em vez disso, confiam no seu profundo conhecimento da natureza, sabendo onde encontrar água, onde o mel pode estar escondido e onde os animais provavelmente aparecerão. A floresta alimenta-os. E eles compreendem-na suficientemente bem para sobreviver dentro dela. O amanhecer acaba de tocar a savana ao norte do lago Eyasi, uma terra seca situada no grande vale do Rift, na Tanzânia. A névoa da manhã ainda se prende aos arbustos espinhosos de acácia, e os sons das aves da floresta se misturam com os passos suaves dos homens Hadzabe, uma das últimas comunidades de caçadores-coletores ainda existentes na África. Não há aldeias permanentes. Nenhuma plantação. Apenas arcos, flechas e a memória da terra. Um novo dia começa.
Mira só a guarda. Os caçadores deixam o acampamento antes que o sol tenha nascido por completo. Sobre os ombros, levam arcos de madeira, e ao lado do corpo, flechas com pontas envenenadas feitas da seiva de plantas do deserto. Eles se movem rapidamente, mas quase não fazem som algum. O caçador à frente para de repente, agacha-se e toca o chão com cuidado. Uma pegada fina, profunda no casco, empala. Outro homem aponta para um galho baixo quebrado. As folhas ainda estão frescas. O rebanho de antílopes passou por ali há pouco tempo. Para um estranho, a floresta parece caos, um emaranhado de árvores e arbustos. Mas para os Hadzabe, ela é como um livro aberto. Cada pegada, cada galho dobrado, cada mancha de fezes secas. É uma linha da escrita da natureza. Eles seguem o rastro através de arbustos espinhosos e sobre pedras quentes. Às vezes param, escutando. Um único olhar para o tronco de uma árvore basta para entender em que direção o animal se moveu. Após horas de rastreamento, encontram algo maior, um kudu macho adulto. Seu corpo imponente se ergue sob longos chifres em espiral. A pelagem cinza, marcada por listras brancas, faz com que quase desapareça entre as árvores. A corda do arco se tensiona. O kudu dispara de repente e atravessa a floresta. Em segundos, seu enorme corpo desaparece entre as árvores. Mas a flecha já atingiu profundamente. O veneno vegetal na ponta começará a agir. Junto com a carne de kudu, eles também encontram uma colmeia dentro de uma árvore oca. O mel dourado escorre por suas mãos, pegajoso e doce. Para os Hadzabe, o mel é o alimento mais precioso da floresta. À medida que o sol se põe atrás da savana, eles retornam ao acampamento. Mulheres e crianças já acenderam o fogo.
Grandes pedaços de carne de kudu são colocados sobre brasas incandescentes. A fumaça sobe para o céu escurecido. Risos ecoam pela noite. Não há eletricidade. Nenhuma parede. Apenas a luz do fogo, histórias de caça e o céu estrelado da África Oriental. Hoje é como milhares de dias antes. Caçar, encontrar água, compartilhar alimento, evitar predadores. Um ritmo antigo que o mundo moderno quase esqueceu. Living in northern Tanzania, they are considered one. O fogo diminui lentamente. Os caçadores se deitam no chão, com seus arcos e flechas ao lado. Ao longe, o chamado de uma hiena ecoa pela noite. Amanhã, quando o amanhecer tocar novamente a savana do lago Eyasi, eles se levantarão, não para conquistar a natureza, apenas para continuar vivendo com ela, como seus ancestrais fazem há dezenas de milhares de anos. Os Hadzabe não têm o conceito de comer por prazer. Eles comem para que o corpo possa continuar a funcionar, sem multivitamínicos, sem antibióticos, sem suplementos. O que eles têm é um ecossistema e a capacidade de interpretar com precisão o que o corpo precisa em cada momento. Na vida Hadzabe, a caça não existe isoladamente. Ela é apenas um elo em uma cadeia de cuidados comunitários com a saúde.
Ven ako. A água é tão vital quanto o alimento. Eles não procuram água usando mapas. Eles leem a terra. Veios subterrâneos rasos são escavados apenas o suficiente para que a água comece a brotar. Não muito fundo, sem destruir a estrutura do solo. A água é usada para cozinhar, para tomar banho, para os dias em que o corpo precisa se refrescar. Eles não carregam água para muito longe, porque a água, assim como o alimento, deve ser usada apenas onde nasce. Às vezes, a água não vem do solo, mas das árvores. Um baobá para os estrangeiros é apenas uma árvore gigantesca. Para os Hadzabe, é um reservatório biológico. De seu tronco, eles extraem água para beber, não para substituir outras fontes, mas para complementar os minerais naturais de que o corpo precisa durante a estação seca. As árvores de baobá nunca são exploradas completamente. Ninguém retira mais do que o necessário para aquele dia, porque a árvore também é um corpo vivo. E quebrar esse equilíbrio acabará retornando como dano para os próprios seres humanos. O que é notável, durante todo esse modo de alimentação, não existe o conceito de comer para armazenar gordura. O corpo Hadzabe é sustentado pela alternância, dias ricos em proteína, dias ricos em fibras, dias com quase nada além de água e tubérculos. Essa variação constante mantém a digestão, o sistema imunológico e o metabolismo flexíveis e adaptáveis. Há dias em que nenhum alimento é levado de volta ao acampamento, não por falta de tempo, mas porque o corpo precisa de energia imediatamente. Comer na floresta. Comer pouco. Comer o suficiente. Não é um banquete, mas parte do ciclo de recuperação. Sem remédios, sem clínicas. Ainda assim, eles vivem, saudáveis, resilientes e resistentes. Não porque tenham sorte, mas porque nunca separaram o ato de comer da responsabilidade com o corpo e com a comunidade. Quando um gato selvagem é abatido por um arco curto, ele é colocado sobre o ombro e levado de volta ao acampamento.
O que importa não é quem realizou a caça, mas como essa energia é distribuída corretamente. As mulheres assumem o preparo da comida, não por causa de papéis fixos, mas porque elas compreendem melhor os corpos das crianças, dos idosos e daqueles que estão cansados. A carne nunca é preparada seguindo uma única fórmula. Em alguns dias, ela é consumida imediatamente. Em outros dias, é cozida por mais tempo. Em outros, é guardada para depois. Não para armazenar comida por medo da fome, mas para regular o ritmo da alimentação de acordo com a saúde de todo o grupo. Para os Hadzabe, comer não segue o relógio. Segue o ciclo de recuperação do corpo. Nas histórias transmitidas entre gerações, a imagem do rinoceronte às vezes aparece. Não como presa, mas como um limite. O rinoceronte representa seres que os humanos não têm permissão de tocar. Quando um rinoceronte entra em seu campo de visão, é um sinal para parar, mudar de direção e lembrar uns aos outros. Nem tudo que pode ser comido deve se tornar alimento. Na cultura Hadzabe, saber o que não comer é tão importante quanto saber o que comer. Porque a saúde não vem de explorar ao máximo a natureza, mas de não ultrapassar seus limites. Os Hadzabe não chamam isso de dieta. Para eles, é simplesmente um modo de vida. Comer no momento certo. Beber no lugar certo. Usar apenas o que é suficiente. Antes de os humanos inventarem a medicina, talvez a saúde fosse muito mais simples. E a verdadeira pergunta não é se podemos viver como os Hadzabe, mas se, em meio a inúmeras escolhas modernas, ainda nos lembramos de ouvir o nosso corpo antes de recorrer à medicina. Imagine acordar numa manhã sem despertador, sem agenda, sem sequer saber o que o dia trará. Nas terras selvagens da Tanzânia, entre as extensões infinitas da savana, os Hadzabe vivem assim todos os dias. Raramente se preocupam com planos de longo prazo. O que a floresta oferece hoje, eles aceitam. Cada dia flui naturalmente. Um homem ergue o arco, outro segue, sem discussão, sem previsões. Entram na floresta guiados apenas pela experiência, pelo instinto e pelos sinais sutis da natureza. Se veem pegadas de animais, seguem-nas. Se não há nada, retornam. Se encontram uma colmeia, param e às vezes recuam. Não há decepção, não há arrependimento. Um dia sem caça não é fracasso. É simplesmente parte da vida neste mundo primordial. Para os Hadzabe, a floresta ensina paciência, observação e confiança no mundo ao redor. Nesse ritmo de vida existe uma liberdade suave, algo que muitos de nós apenas podemos sonhar. Yeah, one touch his blood is problem, so you have to cut. Go on, go by, yes. Naquele dia, a floresta os conduziu até um javali. Não houve gritos, nem ordens. Tudo aconteceu em silêncio concentrado. Trocaram olhares, gestos sutis que apenas quem passou a vida inteira na floresta consegue compreender. Um leve aceno de cabeça, um passo cuidadoso, um olhar rápido como sinal. Cada passo, cada movimento, é resultado de milhares de horas de observação e experiência. Eles não precisam dizer, há pegadas aqui. Um gesto discreto apontando para o chão é suficiente para que os demais entendam.
quando a flecha atinge o alvo. Ninguém comemora. Apenas trocam olhares, um sorriso tranquilo, uma inspiração leve, um lembrete suave. O sucesso não pertence a ninguém sozinho, pertence à floresta. A presa não é posse de um indivíduo, é recompensa da paciência, da atenção e do trabalho em equipe. Eles não celebram para reivindicar vitória, honram a relação entre o ser humano e a natureza, sabendo que, se o equilíbrio se perde, a floresta não lhes dará outra chance. Talvez nada revele mais claramente a relação dos Hadzabe com a natureza do que a coleta de mel. Eles sobem em árvores altíssimas, enfrentam enxames de abelhas enfurecidas, com a fumaça subindo densa ao redor. Às vezes recuam, às vezes desistem. E isso nunca é visto como fracasso. Os Hadzabe entendem que a natureza nem sempre concede. Saber quando parar também é sabedoria. Aprendem a fronteira entre coragem e imprudência através da experiência, um conhecimento transmitido por incontáveis gerações. A presa é assada diretamente sobre brasas vivas, sem tempero, sem qualquer ritual elaborado. Ainda assim, no pequeno círculo ao redor do fogo, todos têm sua parte. Aqui, compartilhar não é uma virtude, é simplesmente óbvio. Ninguém pergunta, de quem é? Apenas, quem precisa? No mundo Hadzabe, acumular não faz sentido. Amanhã, a floresta continuará ali. Essa crença é simples, mas inabalável, e liberta as pessoas das preocupações constantes que a sociedade moderna nos impõe. Os Hadzabe não são um relicário do passado. São prova de que os seres humanos podem viver com menos, e ainda assim viver de forma mais profunda. O que trocamos pela conveniência? O que poderíamos reaprender com a simplicidade? Não são necessárias respostas imediatas. Apenas um momento de silêncio já nos lembra que ainda existem pessoas vivendo em harmonia com o mundo. Entre o fogo, a floresta e o silêncio, os Hadzabe nos sussurram: escute e valorize o presente. Imagine-se no coração da savana da Tanzânia, onde o solo é tão quente que pode queimar seus pés, e o menor som é suficiente para fazer predadores saltarem para a ação. Aqui fora, ainda existe uma comunidade quase intocada pelo tempo.
sem telefones, sem casas, sem plantações. Apenas conhecimento puro de sobrevivência, transmitido por mais de 50 mil anos, mais antigo do que toda a história da agricultura humana. Eles são os Hadzabe, uma das últimas tribos caçadoras-coletoras da Terra. Hoje, entramos no mundo deles, um mundo onde rastrear, caçar e compartilhar não são apenas um estilo de vida, mas a própria essência da existência humana. Um lugar onde aprendemos novamente como nossos primeiros ancestrais viveram, lutaram e prosperaram. O amanhecer na savana tanzaniana não é suave como nos documentários. A luz dourada, quente como aço recém-forjado, se espalha pelas planícies, despertando os pássaros, os insetos e o vento seco que carrega o cheiro de poeira e terra ressequida. O mesmo chão onde os passos Hadza marcaram presença por milhares de gerações. Para eles, isso não é apenas mais uma manhã. É o ritmo mais antigo da humanidade, repetindo-se a cada nascer do sol desde muito antes de o Homo sapiens saber plantar uma semente. Os homens se sentam em círculo fechado, afiando pontas de flecha contra pedras lisas, enquanto a luz tremulante do fogo esculpe seus traços marcados pelo sol e pelo vento. Suas flechas são revestidas com veneno da rosa do deserto, uma resina que contém ouabaína, a toxina que desacelera silenciosamente o coração até que ele pare. Essa é uma química natural que os Hadzabe dominaram muito antes de a medicina moderna sequer lhe dar um nome. Olha, vem muito. Caraca, acertou ali o. Deixamos o acampamento em silêncio. Eles se movem descalços, atravessando a vegetação como o vento. Nenhum galho quebrado, nenhuma folha esmagada, nenhum vestígio deixado para trás. Eu forço o olhar através da mata, mas não vejo nada. Apenas camadas de folhas e sombra. Mas os Hadza enxergam mais. Eles leem a floresta pelo cheiro, pelo calor e pelas mínimas alterações no ar. Então uma sombra cinzenta surge, um babuíno, um dos animais mais agressivos e astutos da região. O caçador inclina levemente a cabeça, sinalizando com 2 dedos. Outro ergue o arco. Nenhum ruído, nenhum sussurro de vento. A caça está em andamento. As flechas são disparadas uma após a outra, rápidas, limpas, precisas. O bando explode em caos, poeira se erguendo como uma tempestade, mas os Hadza já estão em movimento, ágeis, fluidos, guiados por um ritmo ancestral que a floresta lhes ensinou por 50 mil anos. Achukuji. Segundos depois, o chamado ecoa novamente. Ni. Ni. Um caçador surge, erguendo a flecha que atingiu o alvo. Sem aplausos. Sem vanglória. Apenas respeito, uma vida retirada para sustentar a vida da comunidade. Essa caça não é esporte. É sobrevivência, em sua forma mais primitiva. Eles preparam a carne ali mesmo no chão, usando apenas facas rústicas de pedra. Os cortes vão diretamente para as brasas.
Algumas partes, especialmente os órgãos, são consumidas assim que ficam prontas. Para os Hadza, os órgãos são a fonte mais pura de energia. A carne fresca é absorvida com mais eficiência pelo corpo. E alimento que não é transportado por longas distâncias é um sinal de respeito pela Mãe Terra, mas o mais extraordinário, cada pedaço é compartilhado. Até mesmo o caçador que disparou a flecha final recebe a mesma porção que todos os outros. Esse é o modelo social humano original, o que os cientistas chamam de sociedade igualitária, um mundo construído sobre igualdade absoluta. E naquele momento, observando-os comer sob o céu aberto, eu compreendi algo: o ser humano moderno tem tudo. E ainda assim nos falta uma coisa: a sensação verdadeira de ter o suficiente. Quando o sol desapareceu atrás das colinas baixas, os Hadza se reuniram ao redor do fogo, marcando o ritmo com seus arcos, trocando histórias, rindo sem nenhuma preocupação no mundo. Um jovem caçador voltou-se para mim e perguntou: no seu mundo, as pessoas ainda se sentam juntas assim? Eu não respondi. Temos arranha-céus, internet, supermercados. E, ainda assim, nos falta exatamente o que eles possuem em abundância: conexão. E os Hadza me ensinaram 3 verdades simples. A liberdade não nasce de possuir mais. Nasce de saber o que realmente significa o suficiente. Da gratidão pela terra, não do impulso de dominá-la. Os Hadza não são apenas uma das últimas comunidades caçadoras-coletoras que restam. São uma memória viva da humanidade, uma página da história que jamais foi encerrada. Se você deseja continuar explorando conhecimentos ancestrais, habilidades de sobrevivência e as histórias reais de comunidades que preservam sua cultura primordial, curta este vídeo para mostrar ao YouTube que você quer ver mais. Comente qual pergunta você mais tem sobre os Hadza. E inscreva-se para não perder as próximas jornadas, onde a natureza ainda escreve suas próprias regras. Obrigado por caminhar conosco, e seja bem-vindo de volta às verdadeiras origens da humanidade. Nas terras áridas ao redor do lago Eyasi, na Tanzânia, o povo Hadzabe não apenas sobrevive, eles redefinem o próprio significado de sobrevivência. São caçadores experientes, mas precisam dividir constantemente seu território com um predador ainda mais feroz, o leão. E quando o cheiro de carne fresca se espalha pela savana, a caçada deixa de ser a perseguição da presa, transforma-se em uma disputa para recuperar sua conquista das garras do Rei Leão. Será que a astúcia humana, armada apenas com arcos de madeira e flechas com pontas envenenadas, é suficiente para retomar sua refeição do caçador mais poderoso da natureza? Ou pagarão por essa ousadia com sangue? Quando a estação seca retorna, ela traz uma nova onda de desafios brutais tanto para humanos quanto para animais. A água desaparece, e grandes presas como antílopes e zebras começam a migrar, seguidas por grupos de leões famintos. Para a tribo Hadzabe, a comida se torna mais escassa e o perigo se multiplica a cada passo. Hoje, o desafio que a tribo Hadza enfrenta não é caçar uma presa, é confrontar o ladrão que a rouba. O leão, poderoso, vigilante e absolutamente implacável. Os leões, que vivem e caçam em bandos, possuem uma força esmagadora. Uma vez que derrubam sua presa, seu domínio é total. Para os Hadzabe, a maior perda não é o esforço desperdiçado, mas a valiosa fonte de alimento prestes a ser devorada. Eles não podem permitir que a refeição conquistada com tanto esforço desapareça no ventre do Rei das Feras.
O ar fica pesado com o cheiro de carne fresca, sangue e fezes de leão, formando uma zona de perigo aterrorizante. Ainda assim, ao longo de gerações, os Hadzabe aprenderam a decifrar esses sinais de alerta. Conseguem identificar a localização dos leões pela altura dos abutres circulando no céu, ou distinguir um rugido de barriga cheia de um rugido territorial. Essa é a arte do rastreamento, a linguagem silenciosa dos caçadores da noite. Eles sabem que o estalo de um único galho, ou uma súbita mudança do vento carregando seu cheiro humano, pode transformá-los instantaneamente de oportunistas em presas. Antes de partir para a jornada perigosa, os caçadores mais experientes da tribo Hadza se reúnem ao redor do fogo. Preparam seus equipamentos, realizam rituais silenciosos e transmitem aos mais jovens a sabedoria conquistada com esforço, garantindo que todos compreendam a estratégia de roubar e intimidar um dos predadores mais temidos da natureza. Cada caçador desempenha um papel específico na formação do grupo. Cada movimento é executado com precisão, lembrando mais uma cerimônia sagrada do que uma simples preparação para a caça. Ao lado deles, penas secas de aves são amarradas às hastes das flechas, ajudando-as a voar mais retas e estáveis contra o vento. O elemento mais crucial são as flechas com pontas envenenadas, revestidas com a resina letal da árvore rosa do deserto, capaz de paralisar grandes presas e, em casos extremos, utilizada até para afastar o adversário mais poderoso. Ao amanhecer, as silhuetas dos Hadzabe deixam silenciosamente o acampamento, prontas para um confronto de vida ou morte. Escolhem cuidadosamente suas posições de acordo com a direção do vento, concentrados para garantir que seu cheiro não os denuncie. O odor humano é o sinal de alerta mais evidente que um leão pode perceber. À distância, observam um grupo de leões, silencioso como sombra sob o sol dourado intenso, ou acompanham os abutres circulando acima para localizar onde o rei das feras se alimenta. Alguns jovens caçadores trocam olhares tensos, enquanto o líder permanece imóvel, os olhos fixos em cada movimento do leão que devora sua presa. Entre a relva alta, o leão também observa, seus olhos âmbar frios brilhando com desconfiança. Entre essas duas espécies existe um entendimento silencioso, um instinto ancestral transmitido por gerações. Para os Hadzabe, o leão é mais do que um inimigo. É um mestre, o primeiro a lhes ensinar o significado de força, domínio e respeito pelo equilíbrio da natureza. Para ambos, um único erro pode determinar quem sobreviverá ao dia. Ao sinal do líder, um pequeno grupo se move para o lado oposto, fazendo barulho deliberadamente, enquanto o grupo principal de arqueiros se aproxima em silêncio. O objetivo não é matar o leão, mas criar risco suficiente para forçá-lo a recuar. As cordas dos arcos se esticam, e as flechas envenenadas são puxadas, prontas para disparar. O silêncio é absoluto, até que o caos irrompe quando um caçador lança uma grande pedra para atrair a atenção do leão. Enfurecido, o leão ruge e se volta para enfrentar a ameaça. Nesse instante decisivo, uma flecha envenenada corta o ar, não para matar, mas para divertir, passando raspando ou atingindo o chão próximo à sua pata. Os Hadzabe sabem que o leão compreende o significado daquela flecha. Uma morte lenta e dolorosa. A grande fera hesita, então recua, abandonando sua presa. Eles sabem que os leões estão furiosos, e que um único movimento errado, um momento de ganância ou hesitação, poderia transformar os caçadores Hadza de predadores em presas.
Momentos depois, um homem Hadzabe ergue a carcaça abandonada acima da cabeça, enquanto o som dos cães latindo em triunfo ecoa pela floresta, um ritual silencioso de gratidão à natureza selvagem e à coragem que lhes garantiu essa vitória. A alegria deles não está apenas na carne recuperada, mas na reafirmação de seu instinto primordial, o de que continuam sendo caçadores habilidosos e destemidos o suficiente para enfrentar os governantes da savana. O confronto termina, e desta vez a vitória pertence aos Hadzabe. Eles compreendem que a verdadeira recompensa não vem apenas do alimento, mas da habilidade, da união e da sabedoria conquistada ao sobreviver na natureza. À medida que o fogo se apaga e restam apenas brasas brilhantes, a savana retorna à sua calma silenciosa, aguardando os desafios da noite que se aproxima. E amanhã, quando a primeira luz do amanhecer tocar as bordas das rochas, uma nova batalha começará novamente, parte do ritmo eterno da vida na savana. Em um mundo moderno onde tudo depende da tecnologia, existe uma tribo que ainda vive de forma muito semelhante aos seres humanos de 50 mil anos atrás. Sem plantações, sem tecnologia, sem casas permanentes. Ainda assim, caçam com uma precisão que rivaliza com a de caçadores modernos, leem a floresta melhor do que satélites e preservam uma cultura primordial que está desaparecendo lentamente. Hoje, seguimos com eles, a tribo Hadzabe, considerada por antropólogos como testemunhas vivas da história humana. Venha comigo. Prepare-se, porque esta jornada pode mudar a forma como você enxerga a sobrevivência, a humanidade e até a si mesmo. Um dia Hadza começa com o nascer do sol e o canto dos pássaros. Eles despertam, preparam seus arcos, lanças e cestos tecidos à mão, ferramentas simples que carregam um poder silencioso, indispensável na natureza selvagem. Os caçadores Hadza afiam as pontas das flechas com mãos calejadas. As flechas são revestidas com veneno extraído da planta rosa do deserto, uma toxina capaz de paralisar os pulmões da presa em poucos minutos. Muito forte. Isso, cara. Para os Hadza, caçar não é apenas sobreviver, é uma arte, um ritual cultural. Eles seguem rastros por horas, correm por quilômetros e demonstram uma paciência que parece quase infinita. Quando nos juntamos a eles em uma caçada, deixamos o acampamento em completo silêncio. Os Hadza caminham descalços, pisando tão suavemente que quase não deixam marcas. Eles leem o chão como um manuscrito antigo, um galho quebrado, um leve odor no ar, uma pegada ainda morna, a terra discretamente revolvida. Se você perguntar aos cientistas, eles chamam isso de cognição de rastreamento, uma habilidade de análise ambiental em nível microscópico que supera amplamente a dos humanos modernos. Após quase uma hora, começam a surgir sinais de babuínos. Ninguém fala. Um caçador faz um sinal suave. Nit. Nit. E todos congelam. A caçada começa. Cada caça bem-sucedida traz não apenas alimento, mas uma história viva, recontada à noite ao redor do fogo, enriquecendo um extraordinário patrimônio cultural e material. Desafio, risco e triunfo se entrelaçam, moldando o ritmo singular da vida Hadza.
Após a caçada, a refeição se torna prova viva da filosofia de harmonia com a natureza. A carne é preparada diretamente sobre o fogo aberto. Alguns vegetais da floresta são consumidos crus ou levemente assados, preservando seu sabor natural. Eles comem o fígado ainda quente da caça. Cada mordida da carne quente carrega a história da perseguição. O fogo não serve apenas para cozinhar, é o centro do encontro, da partilha de conhecimento, das risadas e dos relatos de caça. A comida é dividida igualmente, refletindo um profundo espírito de comunidade e união familiar. É repartida de forma justa. Até mesmo o caçador que disparou a última flecha não recebe uma porção maior. Essa é a filosofia da partilha igualitária, distribuição equilibrada, fundamento da sobrevivência nas sociedades caçadoras-coletoras. Cada refeição é uma sinfonia da natureza. A doçura das frutas silvestres, o aroma da fumaça, o cheiro da carne assada e a história de resistência, sobrevivência e superação. Caminhando com Zadza, você percebe uma coisa: o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas em como nos conectamos, uns com os outros e com a natureza. Quanto mais você os compreende, mais enxerga a si mesmo, vê a história humana, aquilo que deixamos para trás e o que estamos, pouco a pouco, perdendo. Se você acredita que histórias como esta devem ser compartilhadas para que o mundo compreenda melhor nossas origens, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar esta história e se inscrever no canal enquanto continuamos explorando culturas indígenas que estão desaparecendo. Porque, quando você caminha conosco, essas histórias continuam vivas, assim como os Hadza vivem há 50 mil anos. O amanhecer surge sobre a savana da Tanzânia, onde os primeiros raios de sol atravessam o dossel seco, banhando a terra selvagem com um brilho dourado. O canto dos pássaros da floresta desperta a pequena aldeia Dzabi, onde as pessoas ainda escolhem viver de uma forma que ecoa a humanidade de dezenas de milhares de anos atrás.
Não há máquinas, nem o ritmo apressado da vida moderna, apenas o farfalhar do vento na relva, o crepitar suave das brasas e o cheiro de fumaça que permanece do fogo aceso durante toda a noite. As crianças brincam ao redor das chamas, enquanto os homens se preparam para um novo dia, verificam seus arcos, as pontas das flechas, as lanças e pequenas bolsas de couro. Todo o equipamento para uma jornada de caça. Hoje, o alvo não são grandes animais, mas presas pequenas, ratos do campo, esquilos do chão, pássaros da floresta. Criaturas que podem parecer insignificantes, mas que aqui são uma fonte preciosa de vida. Porque nesta terra seca, cada refeição é o resultado tanto da sabedoria quanto do instinto de sobrevivência. O sol já subiu alto. Pela vasta savana, os homens Hadzabe iniciam sua jornada, armados apenas com um arco, algumas flechas envenenadas e um bastão de escavação. Movem-se silenciosamente, quase se confundindo com a relva e os arbustos. Não há ordens faladas, nem conversas altas, apenas olhares trocados e um leve aceno de cabeça como sinal. Cada movimento é cauteloso, porque até o menor ruído pode fazer com que a pequena presa desapareça no subsolo. Because not all the time they succeed on hunting. Um homem se agacha e aponta para um pequeno buraco no solo seco, sinal de que um rato do campo ou um esquilo do chão cavou ali recentemente um túnel. Todo o grupo para imediatamente para observar. Outro encosta o ouvido no chão, escutando com atenção. Sons fracos ecoam sob a terra. Algo definitivamente está lá. Eles começam a cavar, cada golpe do bastão firme e decidido. O suor escorre pelos rostos, mas ninguém reclama. Sabem que, se tiverem paciência por apenas mais alguns minutos. Um breve grito de alegria quebra o silêncio. Um rato do campo do tamanho de um punho é puxado da terra, contorcendo-se na mão do caçador. O grupo sorri. Um pequeno troféu, mas suficiente para animá-los. Porque para os Hadzabe nenhuma presa é insignificante. Momentos depois, uma criança ágil arma o arco e dispara contra um pardal que acabará de pousar em um galho seco. A flecha voa limpa e precisa, surpreendentemente exata. Talvez uma habilidade praticada desde a infância. Das menores criaturas, eles reúnem o alimento para todo um dia. E cada caça bem-sucedida ilumina seus olhos de orgulho, não apenas porque é comida, mas porque continuam preservando o ritmo ancestral de seus antepassados. O grupo de caça retorna ao acampamento quando o sol começa a inclinar-se para o oeste. Em suas mãos estão troféus modestos, alguns esquilos do chão, alguns ratos do campo e alguns pardais. Pode parecer pouco, mas para os Hadzabe representa um dia de trabalho digno, um presente da própria natureza. Ninguém guarda uma parte para si. Toda a caça é colocada no chão, no centro do acampamento, onde o fogo está sendo reacendido. Gravetos secos ardem com intensidade.
As chamas crepitam junto com o riso das crianças e as conversas dos mais velhos. Os homens começam a preparar as presas ali mesmo. Retiram a pele, chamuscam os pelos, espetam a carne em galhos antes de colocá-la sobre o fogo. Não há panelas, nem temperos, apenas fumaça, fogo e paciência. Ainda assim, é exatamente essa simplicidade que cria o sabor mais primitivo, o gosto da terra, do sol e da natureza. Toka. Na mimi nasi sasa. Aba minha. Chikia tatani bia. La mitad se me cae. Pequenos pedaços de carne ficam levemente tostados enquanto a gordura pinga sobre as brasas incandescentes, liberando um aroma rico no ar. As crianças mal conseguem esconder a empolgação, os olhos seguindo cada espeto que gira sobre o fogo. O membro mais velho do grupo recebe o primeiro pedaço, um gesto silencioso, mas sagrado, de respeito e gratidão pela tradição. Depois, todos compartilham, passando pequenos pedaços de mão em mão, sem contar quem caçou mais ou menos. O que permanece são sorrisos e olhares calorosos refletindo a dança das chamas. Na noite tranquila da savana, a fumaça da cozinha se mistura ao vento e ao coro dos insetos. A cena parece ao mesmo tempo selvagem e poética, como uma pintura viva dos primeiros dias da humanidade. Haverá em algum outro lugar do mundo uma refeição tão simples e ainda assim tão sagrada. Observando-os compartilhar cada pequeno pedaço de carne, percebemos que a vida não é definida pela riqueza material, mas pelo espírito de partilha e conexão. A forma como comem, vivem e riem dentro da natureza não é apenas sobrevivência, é uma celebração da própria vida. Talvez seja aqui, nesta terra seca sem eletricidade, sem sistemas de água ou internet, que os seres humanos realmente sintam o significado da liberdade. Que possamos valorizar e espalhar esses valores, para que o mundo saiba que, em um pequeno canto do continente africano, ainda existe uma tribo vivendo em harmonia com a Mãe Terra, ensinando lições atemporais de simplicidade, resiliência e humanidade.